Olá, seja bem-vindo ao audiobook da Morgan. A leitura de hoje é o capítulo 50 do livro de Gênesis, a Bíblia Sagrada. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados dias de luto, José disse à corte do faraó: "Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte. Sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei." Respondeu o faraó: "Vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar." Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito, e além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa do seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: "Os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene." Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel-Misraim. Assim, fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que com o campo Abraão tinha comprado de Efrom, o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. A bondade de José. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: "E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos?" Então mandaram um recado a José dizendo: "Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de teus irmãos que trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai." Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos e prostaram-se diante deles e disseram: "Aqui estamos, somos seus escravos." José, porém, lhes disse: "Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos." E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. A morte de José. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: "Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e o tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó." E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: "Quando Deus intervir em favor de vocês, leve os meus ossos daqui." Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito.